começar a nossa aula. Graça e paz, estamos aqui mais uma vez. E como foi votado no nosso grupo, e eu tinha essa aula sobrando, porque eu terminei a matéria Trindade na aula anterior, foi votado sobre seitas e heresias. Como é que eu vou conduzir, como é que nós vamos conduzir essa aula? Eu vou passar um conteúdo, certo? Vou procurar ser o mais breve possível. O pastor Vitor fará algumas intervenções, participações, complementações sobre o assunto. E aí, toda dúvida que você tiver, você anota no papel, para no final você fazer as perguntas. Por quê? Se você ficar perguntando durante o período que eu vou estar passando o conteúdo, eu, pastor Vitor, a aula vai ficar muito longa, certo? Por mim não há problema. Contudo, eu sei que tem irmãos que vão trabalhar amanhã cedo, enfim, eu também vou acordar cedo, mas eu estou aposentado, né? Embora os aposentados, né, Vitor? O Jaque, né? Jaque está aposentado, leva o neto na escola. Jaque está aposentado, vai lá no supermercado, vai na padaria, vai não sei aonde, enfim. A gente não fica parado, né? Então eu vou começar esse conteúdo, prestem atenção, as perguntas, anotem aí no papel, no caderno, e no final nós vamos responder só perguntas de vocês. Tá combinado assim? Combinado? No final eu vou responder, eu e o Aquino, nós vamos responder todas as perguntas, né? E que o Espírito Santo nos capacite. Essa é a melhor. O assunto, a matéria, seitas e heresias, é um assunto muito extenso. Não teria como dar em uma hora a aula o conteúdo seitas e heresias. É impossível. Porque se eu for falar aqui de todas as seitas, pelo menos das principais, eu levaria aqui, no mínimo, umas 8 horas aulas. Porque eu teria que falar das principais, certo? Mormonismo, fé Bahá'í, espiritismo, catolicismo, umbanda, quimbanda, candomblé, macumba, voodoo, bruxaria, magia negra e por aí vai. Então, eu não tenho como falar de todas as seitas. Em uma hora a aula é impossível. Mas nós vamos dar uma boa noção do que é seita e do que é heresia, para que os irmãos possam identificar uma seita e uma heresia quando se depararem, certo, com ela, com uma situação ou com uma pessoa que faz parte de uma seita ou que está vivendo uma heresia, por exemplo, tá bom? Então vamos começar aqui meu conteúdo, o pastor Vitor vai acompanhando e ele vai fazendo como é que eu posso dizer? Ele vai fazendo as observações que ele achar conveniente. Tá bom? Vamos lá. Como identificar uma seita? Tá? Como saber se a religião que seguimos ou a igreja que frequentamos não é uma seita? Como identificar um grupo religioso que prega heresias e quais podem ser as consequências de se permanecer no engano? Abordamos os 4 caminhos seguidos pelas seitas e traremos respostas apologéticas para cada um desses caminhos, certo? Que eles consideram como base, como pilares para eles. Nós temos que contestá-los com a palavra, certo? Essas bases dele com os pilares da fé cristã. Amém? Amém, Aquino? Quer fazer alguma observação?
Eu gostaria de colocar aos irmãos, como o pastor Mário já disse, a questão do permanecer no engano. Amados, Deus não tem ninguém por inocente. É verdade. Isso é bíblico. Deus não tem ninguém por inocente. É verdade. Amém. Então, a partir do momento que os irmãos tomam conhecimento do que é uma seita, do que são heresias, fica complicado. Eu não estou dizendo aqui para ninguém sair de sua igreja, ninguém mudar de ministério, não é isso. É ouvir de todas as coisas e retém o que é bom, é o que diz a palavra de Deus, né? Agora, o que a gente tem que tomar cuidado é para a gente não ser partícipe na heresia. Verdade. É essa preocupação que a gente tem que ter. Não ser partícipe na heresia. E, meu irmão, se você está num local que não é uma igreja, é uma seita, eu quero lembrar a vocês uma frase chamada Sinagoga de Satanás. Uma seita aonde se pregam heresias, não importa com que finalidade seja, não é igreja, é sinagoga de Satanás. É verdade. Tá? Só esse. Então, amados, qual a importância de saber o que é uma seita e o que é uma heresia? Esse assunto é importante. Eu diria para você, eu digo para você que é de extrema importância. Sabe por quê? Porque ele pode determinar se você ou alguém vai para o céu ou para o inferno. Então, seitas e heresias é um assunto muito importante, porque ele pode definir o nosso destino. Como o pastor Vitor falou, eu estou num lugar e eu identifico que esse lugar é uma seita, e se eu compactuar com as heresias que eles pregam, qual será o meu destino? Céu ou inferno? Com certeza não será o céu. Tá bom? Então vamos lá. Já falamos, e o que é importante que cada um aqui entenda, que a nossa base é a palavra de Deus, a Bíblia, certo? Sem ela, nós não podemos entender nem o mundo físico, nem o mundo espiritual, certo? Nós temos que entender que existe o mundo físico, que é esse que nós estamos aqui vivendo, falando, nos vendo, tocando, pegando, tal. Mas existe o mundo espiritual, que muitas vezes ele é invisível, mas ele pode ser discernido se tivermos o conhecimento das Escrituras. Amém? Sem a palavra, nós jamais seríamos capazes de identificar o que é uma seita ou de identificar o que é uma heresia. Seria impossível saber o que é ou o que não é verdade, segundo o Evangelho de São João, capítulo 17, verso 17. Se não fosse a palavra, seria impossível sabermos o que é e o que não é verdade. Existe um conceito aí que as pessoas falam tanto, que a verdade depende do ponto de vista, enfim, existem várias verdades, dependendo do ponto de vista, do contexto, de quem está falando, de quem está ouvindo, de quem está vendo, enfim. Eu quero dizer para vocês o que a palavra declara. João 14, 6. Jesus disse: Eu sou o caminho, artigo definido, o masculino. A verdade, artigo definido feminino. A verdade. E a vida, artigo definido. Então, queridos, Jesus é a verdade.
E quem é Jesus? Jesus é a palavra. É o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra. A palavra é o nosso norte, é a nossa bússola, é através dela, certo? Da lupa da palavra, que nós vamos identificar o que é uma seita, o que é uma heresia. Se eu não acredito na palavra, fica complicado, muito difícil. Como eu falei, fica impossível de entender o que é seita e heresia. Então, tem que acreditar na palavra, tem que acreditar, certo? A nossa fonte não pode ser outra senão a palavra, certo? As visões, sonhos, revelações, experiências, nada disso aqui vai ter nenhum valor quando eu for analisar o que é uma seita e uma heresia, a não ser a Bíblia, a palavra de Deus, aquela que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, tá bom? Então, se nós não tivermos a Bíblia como fonte de autoridade, Mateus 5,18, tudo fica relativo. Se a Bíblia não for a fonte da autoridade, tudo começa a ficar relativo, certo? Então, vamos continuar. E por que nós temos que ter esse cuidado com seitas e heresias? Será que alguém teria interesse em mentir ou enganar o homem a respeito do mundo espiritual? Teria ou não teria? Com certeza, com certeza. Com toda certeza, muitas pessoas, tanto homens quanto seres espirituais, demônios, próprio Satanás, ele tem muito interesse em desviar as pessoas da palavra, da verdade, do caminho que é Jesus. Certo? Principalmente Satanás. Aí você pode ler João 8,44, 2 Coríntios 11:3. Depois eu vou postar esse conteúdo para vocês no grupo, tá bom? Como é que você vai desmascarar uma seita e heresia? Através da palavra, à luz da palavra. Não há outra forma de você desmascarar uma seita ou uma heresia, entendeu? Então, partimos do ponto que todos aqui creem que a Bíblia é a perfeita palavra de Deus. Amém? Todos creem nisso? Porque aí, partindo desse princípio, fica mais fácil. Certo? Amém. Pode falar, Vitor. Vai falar alguma coisa? Em cima do que você está falando, a gente pode recordar um tempo atrás um apóstolo que apareceu aí dizendo que a palavra de Deus tinha que ser atualizada, certo? Para poder admitir o homossexualismo, o lesbianismo, que a palavra de Deus não contemplava a evolução da sociedade. Misericórdia. Então, a palavra de Deus, nós vamos estudar em bibliologia mais à frente, ela é inerrante. Certo? Então, se alguém aparece falando que a palavra de Deus precisa ser atualizada, meu irmão, isso não é igreja, é sinagoga de Satanás. Verdade. 2, isso é uma seita. 3, não participe dessa heresia. Verdade. Né? Misericórdia, né? Misericórdia. Para você poder partir do princípio
de definição de seita e de heresia, qual é a fonte de conhecimento? É a palavra de Deus, né? Verdade. Então, amados, vamos para a definição. O que é uma heresia? Tá bom? Partindo do princípio que todos creem na palavra, nós consideramos como heresia todo ensino que distorce o padrão que Deus revelou na própria palavra. Atos 13:10, 1 Timóteo 1:3. Ou seja, um ensinamento não precisa descartar totalmente a Bíblia para ser considerado como heresia. Basta que ele contrarie uma única doutrina bíblica obrigatória. Efésios 4:14, 2 Timóteo 2:18. Então, para que ele seja considerado heresia, ele não precisa descartar a Bíblia totalmente, não. Basta que haja ali uma heresia. Houve uma heresia. O termo seita vem do latim, olha aí o pastor Vitor falando aí. O termo seita vem do latim secta, que significa partido, facção, escolha filosófica, né? A palavra heresia é praticamente a transliteração de hereses, opinião, escola de pensamento, doutrina religiosa, teoria que nega ou contraria a doutrina estabelecida por um grupo. Isso aí vem do dicionário OAS, certo? Voltando ao assunto lá. E quando nós falamos em doutrina obrigatória, significa algo que é inquestionável e não pode ser rejeitado de forma alguma, conforme Mateus 24:35. Já a heresia abala gravemente os fundamentos bíblicos e deve ser completamente rejeitada. 1 Timóteo 6, versos 3 a 5. Também existem doutrinas bíblicas que não são obrigatórias, conhecidas como posições ou linhas teológicas. E aqui eu vou dar um exemplo, tá? Um exemplo de posições ou linhas teológicas. Escatologia, é a matéria que vocês vão ver mais na frente. Fala das coisas do futuro, do que está por vir, certo? Então, um exemplo em relação a essas posições ou linhas teológicas é que existe um grupo, certo? De teólogos, de pensadores, de pastores, que acreditam que o evento da vinda de Cristo, do arrebatamento e da vida de Cristo acontecerá num só momento. E existe um outro grupo de pensadores, de teólogos, de pastores que acreditam que serão em dois momentos. O arrebatamento e a vinda de Cristo serão em dois momentos distintos, certo? Tratam do assunto, primeiro, a gente tem que observar aqui duas coisas, certo? Todas as duas posições teológicas são válidas. Todas as duas posições teológicas são válidas. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, tratam de um assunto do qual a Bíblia fala a respeito, mas a revelação não é tão clara. Mateus 25:13. Então, é um assunto que não está muito claro. Então, você não pode dizer que é uma heresia quem diz que o evento será em um só momento, tanto o arrebatamento quanto a vinda de Cristo, como aquele que diz que será em dois momentos, o arrebatamento e depois a vinda de Cristo. Não dá para dizer com heresia, porque é algo que não está tão claro. E, em segundo lugar, tratam de um assunto
em que crer de forma diferente não faz tanta diferença. Ou seja, se você crê que será em um tempo ou em 2 tempos, não fará você ir para o céu ou para o inferno. Isso não vai interferir na sua salvação. Certo? Então, uma questão dessa não chega a ser, existem várias outras, não chega a ser uma heresia. São assuntos que dão margem para 1, 2, 3 interpretações ou mais, mas que não chega a ser uma heresia e nem vai interferir na salvação de ninguém. Não é esse o caso. Aceita. Vamos lá. Independente disso, como uma posição é contrária à outra, alguém está errado, porém, nosso foco aqui não são linhas teológicas, mas sim as heresias. Todo grupo religioso ou ideológico que prega ou segue aquele que prega heresia é uma seita. 2 Timóteo 4, 3 e 4. Deu para entender? Todo grupo que se reúne e prega uma heresia é considerado uma seita, seja ele qual for, certo? Todo grupo que se reúne e que pregam heresias, basta ter uma heresia, será considerado uma seita. A própria Bíblia nos alerta que nós devemos nos manter firmes na palavra. 1 Coríntios 15, 1 e 2, 2 Pedro 1, 19. E tomar cuidado com falsos mestres, pois eles introduzem secretamente heresias destruidoras ao Evangelho. 2 Pedro 2, capítulo 2, verso 1. Nós não podemos considerar que uma mensagem é verdadeira somente porque a pessoa é inteligente, se expressa bem, ou porque vem acompanhada de milagres. Mateus 24, 24. A Bíblia diz que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. 2 Coríntios 11, 14 e 15. E que produz o engano, até mesmo com sinais sobrenaturais. 2 Tessalonicenses 2, versos 9 e 10. Eu vou contar um exemplo rápido. Eu estava em Cruz Alta, a cidade de Cruz Alta, Rio Grande do Sul, em 1999. E tinha um pastor lá que Deus usou ele e curou um outro pastor que estava com câncer. Ele orou por esse pastor foi curado. Só que esse pastor começou a ser muito procurado por conta de alguns milagres que Deus fez, porque não, o milagre não é feito pelo homem, o poder não é meu, o poder é dele. E ele cura quando quer e se quiser. E ele faz como quer e usa quem quer. Então, esse pastor começou a ficar muito famoso, muita gente procurando, os cultos, as pregações dele tinha uma frequência de 2.000 pessoas, 3.000, 4.000 pessoas, só que chegou um momento que Deus não estava fazendo mais milagre. Mas o povo vinha para ver milagre. E esse pastor depois foi envergonhado porque descobriram que quando ele botava a mão na pessoa e vinha na mão dele um pedaço, né, de alguma coisa preta, que era como se fosse o câncer da pessoa que Deus estaria curando, entre aspas, descobriram que era fígado de galinha. Então, amados, nós temos que ter cuidado com isso. Até o próprio Satanás, as Escrituras declara que ele pode se apresentar como anjo de luz e que ele pode também realizar, entre aspas, milagres. E a gente não pode se basear nisso. Não é porque a pessoa prega bem, se expressa bem, porque ela tem uma eloquência, ela tem uma cultura, porque ele é uma pessoa gente boa,
porque isso, porque aquilo, que o que ele fala vem de Deus. Não. Temos que ter muito cuidado com isso. Tem muita gente aí que se veste bem, fala bem e prega um monte de heresia. E um monte de gente vai atrás. Né, pastor Vitor? É verdade, a gente precisa ficar bastante ligado, porque como o pastor Mário falou, como é que você vai saber se aquilo é uma heresia ou se é uma linha de pensamento teológico? Porque as coisas são muito tênues entre uma e outra. Verdade. Só que uma linha de pensamento teológico não tem peso de salvação. Verdade. Não vai te levar para o céu, também não vai te colocar no inferno. Entendeu? Agora, a heresia não. A heresia tem peso de salvação, como essa que eu falei aí do apóstolo René Kiewix, né? Kiewix, sei lá qual é o nome do cabra. Esse camarada, ele diz que a palavra de Deus, que é inerrante, precisa ser atualizada. Ora, a palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus. Jesus precisa ser atualizado? Misericórdia. Tem peso de salvação? Tem peso de salvação. Tem. Então é uma heresia. Tem. Vocês estão compreendendo? É diferente do pós, do arrebatamento da igreja. Antes da tribulação, durante a tribulação ou depois da tribulação. São coisas que isso aí não vai fazer diferença, porque o Senhor da igreja é o mesmo e a igreja continua sendo a noiva. É dessa forma. E as seitas, elas têm algumas características que os amados irmãos precisam ficar ligados, né? Por exemplo, pastor Mário, o senhor vai lembrando aí dos exemplos. Eu vou contar aqui o nome do santo, você lembra do milagre. Tá bom? Novas verdades. Há princípios equivocados, adicionados ou subtraídos em uma seita em relação à palavra de Deus. Um desses princípios diz respeito à salvação, em que o homem é aquele que a desenvolve na própria vida. Não é assim que a Bíblia ensina. Não é? Certo? Não Aí é dessa forma. você vê o engano, né? A Agora, salvação não é por mérito meu, não é por algo que eu faça ou deixe de fazer, não é porque eu sou bom, porque eu faço boas ações, porque eu pratico bem. Não, a salvação é porque eu creio no que Cristo realizou na cruz, na morte e ressurreição dele. O mérito é dele. A graça vem dele, a misericórdia vem dele. O pastor Vitor, o pastor José Osimar falou: o que é graça? Favor imerecido. Eu não mereço a salvação, mas ele me deu a salvação. Ele morreu a minha morte para que eu pudesse viver a vida dele. O que é misericórdia? É olhar a minha miséria com o coração dele. A palavra misericórdia vem de misericórdia, coração e miséria. Então ele olha a minha miséria com o coração dele. Então não é o meu mérito, o meu feito. Não é pelo que eu faço, pelo que eu mereço. O que eu mereço é o inferno. Mas o Senhor, pela graça e pela obra redentora do Calvário, me deu o céu. Então não é pelo que eu mereço. Pode continuar, pastor Vitor. Aí você tem também, né? Todo dia aparece um guru novo aí, uma nova interpretação da Bíblia. Misericórdia. Eu já cansei de ouvir, meu irmão, eu tenho uma nova revelação. É anátema, é maldito, revelação é aquela que consta da palavra de Deus. Então, sectários empregam meios que não são legítimos, tá? Para interpretar a Bíblia. Os meios corretos de interpretação da Bíblia são observação do momento histórico, contextualização. Isso. Certo? Aí a gente Estudo da vê. gramática e uso das palavras, expressões na época
em que a passagem foi escrita. Amém. Podia repetir, pastor Vitor? Sobre se o que está exposto deve ser interpretado literal ou simbolicamente. Aí eu vou dar um exemplo para vocês disso aqui. Não que seja uma heresia, mas é uma contextualização errada. Vou só dar um exemplozinho do que é você pegar um texto bíblico, um versículo, fora de contexto, para você fazer uma prosopopeia teológica para ficar inventando moda. Josué marchou durante vários dias e as muralhas de Jericó fizeram o quê? Caíram. Caíram. Meu irmão, vai adiantar você ficar marchando feito um doido dentro da sua igreja? De Não, forma alguma. Deu porque ali, isso não é para você, não é para a sua realidade. Deus deu ali a Josué uma estratégia para vencer, para conquistar a cidade de Jericó. Aquela estratégia foi específica para Josué e o povo de Deus conquistar Jericó, que era um obstáculo tremendo. Muralhas que davam para passar carros em cima delas, de tão espessas que elas eram. Uma estratégia daquele momento, para aquela época, para aquela cidade, para aquela conquista, para aquela batalha. As pessoas querem usar para um contexto atual. Não dá, meu irmão. Olha, eu estou falando isso, mas eu não estou caçoando de ninguém, não. Eu já marchei muito dentro de igreja, viu? Eu já marchei muito dentro de igreja. Não estou falando para caçoar de nenhuma denominação. O que ocorre, amados, é o seguinte: é por isso que vocês estão fazendo o curso básico de teologia, sabe? É para vocês compreenderem que nem sempre tudo é o que parece. É verdade. Nem sempre tudo é o que parece. É verdade. Né? É para vocês verem. Só interrompendo um pouquinho o pastor Vitor, ele pediu para dar nome aos santos, né? No primeiro exemplo, onde o homem é que, digamos assim, conquista a salvação através do que ele faz, dos seus méritos, nós vemos isso através do espiritismo, certo? Eu já fui espírita, kardecista, da Federação Pernambucana de Espiritismo. Li vários livros, frequentei a federação e sei do que estou falando. Eles acreditam que através das boas ações, certo? Você vai galgando patamares e através das reencarnações você vai se elevando o seu espírito até chegar a um nível bem elevado. Mas isso é heresia, porque senão Jesus tinha vindo de graça, morrido de graça. Para que Jesus ter se feito carne, ter ido à cruz, morrido e ressuscitado, se eu, através de reencarnações ou de boas ações, vou para o céu? A obra da cruz não teria nenhuma importância. O segundo exemplo que ele falou, nós podemos observar os Mormons, certo? Onde Joseph Smith disse que recebeu a visitação do anjo Moroni e que trouxe para ele umas tábuas, um livro chamado Livro dos Mormons, e que a partir de agora o que iria ser levado em consideração, que ia valer, o que ia ter peso, não era a palavra, mas sim o Livro dos Mormons. Era isso que teria que seguir. E a palavra diz que ainda que um anjo do céu desça e me traga um outro evangelho, que não seja o evangelho de Cristo, seja anátema, seja maldito, amaldiçoado. Amém? A outra situação, amados, uma característica de seita, é pregação de um outro Jesus, sabe? Eu tenho visto com muita frequência denominações pregando o seguinte: olha, irmão, o pastor precisa que alguém vá lá no carro para pegar a mala dele, sabe? Porque ele não pode carregar a maleta dele, entendeu? Ele não pode, porque nós temos que honrar o pastor. Meu irmão, conversa é essa?
O único digno de honra, de glória e de louvor é Jesus Cristo. Viu, pastor Vitor? E essas pessoas, elas dizem que não podem ser contraditas, certo? Sim, Não não pode pode, ser contrariada, não. não pode ser Olha, você não pode contrariadas. falar contra o ungido do Senhor. Que história é essa, meu irmão? É A como se sua fosse um fé. pecado imperdoável. Falar dessas pessoas seria um pecado, né, imperdoável. Que é isso, meus amados? Misericórdia. Queridos, eu vou falar aqui aqueles conceitos, aquelas formas que eu falei para vocês logo no início, certo? Que nos ajudam a identificar uma seita, que são os 4 símbolos da matemática. Deixa eu só abrir aqui novamente o arquivo, porque deu um problema aqui na minha tela. Só um minuto. E a partir daí, nós vamos para, por conta do horário, nós vamos para as perguntas, ok? Eu e o pastor Vitor estaremos aqui disponíveis para as perguntas de vocês, para responder. Então vamos lá. Como identificar uma seita? Nós vamos, para isso, usar o método mais eficiente para se identificar uma seita. É conhecer os 4 caminhos seguidos por elas. 4 caminhos. Lembram? O da adição, o da subtração, o da multiplicação e o da divisão. Vou falar sobre cada um deles rapidamente. É isso mesmo que você ouviu. É possível identificar uma seita através das 4 operações matemáticas. Primeira, adição. O grupo adiciona algo à palavra. Sua fonte de autoridade não leva em consideração somente a Bíblia. Tem que ter mais alguma coisa. Como o pastor Vitor falou, tem que atualizar a Bíblia. Tem que ter um livro a mais. E esse livro vai ter mais peso do que a própria palavra de Deus. Então, se alguém está fazendo isso, acrescentando, somando algo à palavra, certo? Isso é seita, não é igreja do Senhor. Agora, a contestação apologética. Vamos lá. Por que não podemos adicionar nada à Bíblia? Sola escrita. Somente a Bíblia. Certo? São as solas. Sola escrita. Porque a Bíblia é a única fonte escrita da revelação divina. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, Apocalipse 22, 18 e 19. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação e é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Preste bem atenção. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E por isso não contém erros. Salmo 119, verso 160, Salmo 12, verso 6, Salmo 19, verso 7. A Bíblia traz todas as informações necessárias para que uma pessoa saiba que sem Jesus não há salvação. Deus jamais trará nova revelação que seja independente ou que contrarie o que está exposto na Bíblia, Gálatas 1:8. Jamais. Deus jamais trará algo que venha a acrescentar, a somar a sua palavra. Pastor Mário, o Iago faz menção aqui a um texto bíblico, e esse texto bíblico ele é muito interessante, Iago. Honrar não quer dizer dividir glória. É diferente a interpretação da palavra honra a Deus da palavra honrar o homem.
Eu, como pastor, e o que eu aprendi do meu discipulador também, é que honrar um líder religioso é ser submisso a ele no que diz respeito a uma visão da sã doutrina. Amém. É estar orando pelo meu líder, pela família do meu líder, entrando em batalha espiritual, me colocando na brecha pela vida dele. Eu vou postar para vocês abaixo aqui quais são as características de um líder de uma seita. E depois eu vou postar quais são as características dos membros de uma seita. Tá? Mas é para vocês lerem. Leiam, analisem e vejam se vocês conhecem essa situação. Pastor Para a Vitor, eu gente queria que você lesse rapidamente, entendeu? Esses dois tópicos que você falou. Agora, deixa eu só terminar. Faltam mais três símbolos aqui da matemática de como identificar uma seita e eu passo. Você lê esses dois tópicos aí e a gente passa para as perguntas, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro foi a adição. Segundo, a subtração. Como identificar a seita? O grupo que subtrai algo da pessoa de Jesus. Alguns grupos veem Jesus simplesmente como um homem bom e que morreu como prova de amor, certo? Como um homem bom, como um guru, como um espírito evoluído, como um arquiteto, como um profeta, mas não veem ele como Deus. E não creem na ressurreição dele. Creem na vida e na morte, mas não na sua ressurreição. Certo? Então, eles estão subtraindo algo da palavra, subtraindo de Jesus. Outros grupos veem Jesus como um profeta, como um fundador de uma religião. Jesus não veio fundar religião nenhuma. Cristianismo não é uma religião, é uma forma de viver. Outros veem Jesus como um médium, um espírito evoluído, certo? E aí, meus amados, essas pessoas, essas seitas, estão subtraindo a pessoa de Cristo, que é a palavra. É por isso que é uma seita. Quando ele não crê que Jesus é Deus, que ele morreu, que ele ressuscitou, que havia um propósito antes da fundação do mundo, que foi plenamente executado por Jesus e satisfez o coração do Pai e pagou o preço pela nossa salvação, pela nossa redenção, é uma seita, certo? Elas negam a natureza divina de Jesus. É uma seita. E aí vem a contestação bíblica. Antes da contestação bíblica, faz toda a diferença, meu amado. Se você crê que Jesus é Deus, que ele morreu e ressuscitou, faz toda a diferença você acreditar apenas que ele era um homem bom, que ele era um profeta, que ele era um espírito muito evoluído, mas que morreu pregando o amor e não ressuscitou. Isso faz toda a diferença, tá? E aí nós vamos com a refutação, tá? Da sola. A primeira sola foi somente a Bíblia. A segunda sola Christus, somente Cristo. Nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediadora do Senhor Jesus Cristo. Amém? 1 Timóteo 2, 5 e 6. O Deus Filho se fez carne, João 1,14, tornou-se semelhante aos homens, a nós, certo? Levou no seu corpo os nossos pecados, morreu na cruz
por esses pecados, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à destra de Deus e vai retornar e vai vir em breve buscar a sua igreja, julgar a humanidade e estabelecer o seu reino. Você podia dizer aleluia. Glória a Deus, amém, Tiago. O outro símbolo é o da multiplicação, onde um grupo pode afirmar que crer em Jesus é importante, mas não é tudo. Eles multiplicam as formas pelas quais as pessoas podem ser salvas. Para as seitas, a salvação não é pela graça, por meio da fé. Eles pregam a salvação pelas obras. Algumas ensinam que Jesus simplesmente abriu o caminho e que o restante é com o homem. Crê que nós temos que trabalhar arduamente com o fim de obter a nossa própria salvação. Outros pregam que a vida eterna só será concedida aos que guardarem a lei, aos que cumprirem os mandamentos estabelecidos no Antigo Testamento. Nós vemos o caso do judaísmo. Algumas seitas negam a existência do pecado, negam a existência do inferno, negam a existência de Satanás. Certo? E outras negam a eficácia do sangue de Cristo para cancelar nossos pecados. Aí nós vamos à refutação apologética. Sola gratia. Somente pela graça. Porque a Bíblia declara que a salvação é pela graça, não por obras, que não vem de nós, é dom de Deus. Efésios 2, 8 e 9. O ser humano nasce morto espiritualmente, nasce com a natureza de pecado dentro dele. Romanos 5, 12. Sendo escravo do pecado, não podendo dizer não ao pecado, mas tendo que obedecer de uma forma escrava. Ele é escravo, ele tem que pecar. E é resgatado unicamente pela graça de Deus. Tito 2,11. A salvação não é obra humana. A graça de Deus em Cristo não é só necessária, como é a única causa eficaz da salvação. Pela graça de Deus, somos salvos. E isto não vem de nós, vem de Deus. Amém, amados? Não depende de boas obras. É evidente que o que nasceu de novo, ele vai dar fruto. Ele vai dar fruto. Ele vai fazer boas obras. Mas ele não faz obras para a salvação. Porque ele foi salvo pela graça. E o último elemento aqui, antes de passar para o pastor Vitor, é a divisão. E aqui, meu irmão, eu encerro a minha parte, passo para o pastor Vitor e depois vamos responder as perguntas de vocês. Nós vimos a adição, a subtração, a multiplicação, vamos para a divisão. A seita divide o mérito da salvação de Deus entre Jesus e sua organização religiosa. Eu não sei se vocês já ouviram o que eu vou falar agora, mas tem igrejas somos nós, tem ministérios por aí que nem falam de Jesus. Eles dizem assim: venha para a nossa denominação e seja salvo. Isso é heresia, meu amado. Ele não diz, venha para Jesus. Venha no local onde nós nos reunimos, porque aqui você vai ouvir a palavra de Deus e a graça de Deus vai te alcançar e você será salvo. Ele não diz isso. Ele diz, venha para a minha denominação. O que salva não é Jesus, é a denominação. Isso aqui é uma divisão, meu amado. É uma divisão. E divisão não vem de Deus. Tá? Neste caso,
desobedecer à organização ou à igreja equivale a desobedecer a Deus. Olha aquilo que eu e Aquino estavam falando aqui. Eita, Não, Jesus! não Se pode, quebrar né, a criança, você vai contradizer ser o que o pastor amaldiçoado. falou, né, Vitor? Não pode contradizer, o que ele falou é lei, é Deus falando aqui na terra. Então, essas pessoas e essa organização, você não pode desobedecer a ela, porque é como se fosse Deus falando diretamente com você através da figura daquele líder, daquele ser humano. Não, ser humano Quase, não. não, Semideus. hein? Semideus. Perdão, Semideus. semideuses, Vou, semideuses. vou dar um exemplo categórico do que você está falando aí. Olha, você venha, porque aqui no meu ministério, às quartas-feiras, o Espírito Santo vai te batizar. Meu irmão, o Espírito Santo é Deus, meu irmão. É Deus habitando em nós. Meu irmão, olha, é tanta heresia. É Como é que eu tanta vou dizer que o coisa. Espírito Santo vai batizar se ele é Deus, ele faz o que quer, quando quer, como quer? Eu não posso mandar em Deus. Quem sou eu para mandar em Deus? Tem Não, eu pessoas que dizem determino, que. Mário. Pois é, tem pessoas que dizem assim: você tem que colocar Deus na parede, misericórdia. Eu determino, Eu porque Deus tem que determino fazer. que Deus tem que fazer isso, Deus é obrigado a fazer isso. Misericórdia, Deus não é obrigado a nada. Pelo amor de Deus. Amados, isso é heresia, isso é seita. Cuidado se você está num lugar desse, para que você não seja conivente, para que você não seja contaminado. Para me concluir, quase todas as seitas pregam isso, sobretudo as pseudos cristãs, que se apresentam como a restauração do cristianismo primitivo, que, segundo elas, se afastou dos verdadeiros ensinos de Jesus e que, numa determinada data, seu grupo apareceu por vontade divina para restaurar o que foi perdido. Daí a ênfase de exclusividade. Já outros pregam que todas as religiões são boas, contudo, somente a sua será responsável por unir todas as demais. Quando você ouvir um líder dizendo que só está salvo quem estiver participando da sua seita, da sua denominação, isso é uma heresia. Esse lugar é uma seita e esse homem é um herege. Cuidado com isso. Cuidado. Nós cristãos não dizemos que somos os únicos certos. Não falamos isso. Nós falamos que a palavra de Deus, essa é a verdade. E é essa que nós temos que seguir. Então, temos que diferenciar as coisas, tá? A refutação, eu vou falar aqui de duas, para a gente encerrar. Sola fide, somente pela fé. Nossa salvação se dá somente pela graça, somente por intermédio da fé, somente por causa de Cristo. A fé em Jesus Cristo é o único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus. Romanos 3, 21 e 24. E a última das cinco solas. Sola Dio, glória. Somente para Deus a glória. A salvação vem de Deus e é realizada por Deus. Por isso, a glória é toda dele. 1 Coríntios 29 a 31. Não do homem, não de uma religião, mas a glória é dele. É Deus realizando uma aliança com Deus. Não é Deus realizando com o homem. A glória é totalmente dele. Ele não reparte a sua glória com ninguém. Amém, meus amados? O pastor Vitor vai ler dois tópicos que ele comentou, que eu pedi para ele ler, que é muito importante, e a partir daí nós vamos começar a responder as perguntas. Amados, olha só. Quando a gente fala de seita, toda seita tem que ter um semideus. Tem que ter lá o seu líder, tá bom? E quais são as características desses líderes, certo? O líder de uma seita, ele é frequentemente carismático e considerado muito especial por razões variadas.
Ora, ele recebe uma revelação especial de Deus. Não é a palavra de Deus, não. Ele recebeu uma nova revelação acerca daquele determinado assunto. Ele reivindica ser a encarnação de uma deidade, anjo, ou mensageiro especial. Reivindica ter sido designado por Deus para uma missão extraordinária. Reivindica ter habilidades especiais e está quase sempre acima da repreensão e não pode ser negado nem contradito. Amados, eu gosto de falar dos milagres, mas nesse caso específico eu vou dar o exemplo de um santo, entendeu? Aqui no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, tem uma seita de nome Aliançados, cujo líder esteve em coma aí por conta da Covid, e ele voltou do coma. E ele disse que Deus entregou para ele uma revelação, dando para ele uma missão. Olha, você não vai morrer porque você tem uma missão. Entendeu? Então, para a gente continuar nessa história, olha, João só declarou o que viu nos céus porque o próprio Senhor Jesus determinou a ele que escrevesse e enviasse carta aos anjos das igrejas da Ásia. 2, o apóstolo Paulo foi assunto ao terceiro céu e disse que viu coisas inefáveis que a ele foi proibido de mencionar. Certo? E o camarada tinha uma intimidade tão grande com o papai que ele, depois disso, vira para o papai e fala assim, poxa, senhor, eu estou com espinho na carne aqui, quebra o meu galho. O que Deus falou para ele? Filhão, minha graça te basta. Verdade. Aí esse camarada volta, ele anda no carro importado mais caro da cidade, a igreja paga um aluguel de mais de 30 mil reais no templo, só a alta sociedade, e quando ele entra no salão, as pessoas baixam a cabeça. 100 mil, estão me falando aqui. Né? Então, amados, e ele diz para todo mundo, ele revela às pessoas, sabe? Que agora essa é a moda, viu, pastor Mário? Né? Essa é a moda. O próprio Senhor Jesus, o próprio Deus fala lá em Jeremias, olha, eu quero ver aquele que vai me revelar o futuro, porque o passado, esse aí o capeta sabe. Verdade. Eu quero ver quem é que vai me aconselhar, diz o Senhor Deus. Com quem tomarei conselho eu? Né? Amados, se o caboclo chegar para vocês, olha, eu tive uma revelação especial, olha, eu recebi uma missão de Deus, querido, missão de Deus é o ID. Ide por todo mundo, pregai o evangelho e fazei discípulos. Discípulos de quem? Meu? Não, é do Senhor Jesus. Amém. Que conversa é essa? Aí vamos para o perfil dos adeptos, pastor Amaro. Viu, pastor Vitor? Só um exemplo dentro disso aí, uma experiência minha. Quando eu estava em Tefé, no ano de 1995 e 96, a maior denominação da cidade de Tefé, que era uma cidade pequena, é uma ilha, banhada pelo rio Solimões e o lago de Tefé, só se vai para lá de barco ou avião, certo? A cidade tinha, a maior avenida tinha 6 quilômetros de extensão, do porto ao aeroporto, cheia de buraco, a estrada. Aí o que acontece? Os irmãos começam a chegar para mim, e aí, né, pastor? O carro mais caro da cidade é o do pastor lá, né? O fulano de tal. Começavam a tirar sarro da minha cara. Então, o pastor dessa denominação, que é, eu acho que a maior denominação do Brasil, evangélica, ele tinha, na época, um Vectra, que era o carro mais caro, certo, da cidade de Tefé. Nem o maior empresário de lá tinha um carro desse. Primeiro que não tem nem como andar uma pista com 6 quilômetros, cheia de buraco. Entendeu? Um carrinho ali,
vamos dizer, um Gol, 0 km, já era muita coisa para aquele lugar. Um Palio, um Uno, já era algo demais para aquele lugar, para aquela época. Mas aí ele tem o carro mais caro. Isso aí, meu irmão, é dá pano para manga, né? Para que as pessoas falem do Evangelho. Pronto, pastor Vitor, foi só Mas para vamos lá. corroborar Quem é aí. vulnerável a fazer parte de uma seita? Qualquer pessoa pode ser convencida a entrar em uma seita, rico, pobre, com boa formação acadêmica ou não, idosos, jovens, religiosos, ateus e por aí vai. Pessoas desencantadas com sua religião. Amados, olha só, eu quero trazer para vocês uma reflexão, tá? Trazer para vocês uma reflexão. Eu sou aposentado, sou militar da reserva, o pastor Mário também, pastor Zimar também. Então, nós temos a nossa fonte de renda. E hoje, graças a Deus, por conta disso, o Senhor me permite trabalhar 24 horas na obra. Estou à disposição das ovelhas do nosso ministério. Pois bem, meu carro é um Siena, 2008. Minha casa está em construção. Agora, tem ministérios, amados, em que o pastor tosqueia a lã das ovelhas, entendeu? Ovelha pegando ônibus na frente da igreja, dia de chuva, vindo molhado, e o pastor andando de carro zero, e ele não trabalha, Isso e aí ele é não tem renda. um pastor que dizia para mim: nós temos que comer a gordura, a lã da ovelha, misericórdia. Pode continuar. Meu irmão, se o pastor não trabalha, se ele não tem renda, da onde é que saiu o carro zero? Fica a pergunta para vocês. Misericórdia. Se eu não ando de carro velho, de carro zero, como é que o pastor que não trabalha vai andar? Da onde que sai esse dinheiro? Se não da lã das ovelhas, da igreja dele. Queridos, veja bem, quando o apóstolo Paulo questiona a igreja acerca dos direitos dele como apóstolo e que ele tem o direito de se alimentar do altar, a palavra de Deus fala o quê? Não é justo amarrar a boca do boi que debulha. Não é, mas se alimentar do altar não quer dizer viver da opulência. O próprio Senhor Jesus Cristo não tinha onde reclinar a cabeça. O pastor dos pastores, o mestre dos mestres. Amados, a reflexão que Deus coloca à sua igreja é que nós devemos prestar um culto racional a Deus. Racional não é não falar aleluia, não é deixar de dar glória a Deus, não é cultuar sem alegria. Muito pelo contrário. O culto racional tem que ser em cima desses parâmetros. É por isso que eu acho linda a igreja primitiva. E esse é o motivo da nossa denominação se chamar Comunidade Cristã Atos, porque todos tinham tudo em comum. Amém. Sabe? Se você está num lugar onde pregam a prosperidade financeira, e prosperidade financeira bíblica, amados, não é ter em abundância, é não faltar. O próprio Senhor Jesus, quando foi ungido com o vaso de alabastro que foi quebrado, que Judas foi lá e falou: olha, a gente podia vender
e doar aos pobres, o que é que Jesus fala? Os pobres, vocês sempre os terão. Você está entendendo? Então, a gente tem que cuidar para verdadeiramente a gente não fazer parte de uma seita, sabe? O pastor Mário falou bem, com muita propriedade. Obra não salva ninguém, sabe? Mas lá em Timóteo 1, perdão, já vou me recordar aqui. A fé sem obra é morta. O sangue de Cristo traz a salvação. E a obra, depois de novo nascido, traz o galardão. Amém. Tá, queridos? Então não adianta você ficar em um lugar aonde é pregada a heresia, aonde é pregado o descaminho da palavra de Deus. Porque quem vive aonde se prega prosperidade, a pessoa não vai lá para cultuar a Deus. A pessoa vai lá para receber favor de Deus, para fazer barganha com Deus. Eu te dou tanto e você me dá isso. Queridos, adorar a Deus, cultuar a Deus, não é ir para a igreja para buscar bênção. Verdade. As bênçãos do Senhor, elas nos alcançam. Verdade. Tá? Nós vamos à igreja para cultuar a Deus independente do que eu recebo dele. Eu vou lá para adorá-lo porque ele é Deus. As pessoas estão... Eu sempre costumo dizer que as pessoas estão fazendo Deus como se ele fosse um gênio dentro de uma lâmpada. Entendeu? Onde você chega, esfrega a lâmpada e tem direito a 3 pedidos. Estão gerando consumidores. As pessoas são atraídas a Deus não pelo que ele é, mas pelo que ele pode fazer. Venha para Deus, seus problemas serão resolvidos. Venha para Deus e ele vai te dar cura. Venha para Deus e teu marido vai voltar. Venha para Deus e você vai ser próspero, vai ser rico, vai ser isso, vai ser aquilo. Não, meu irmão. Eu vou a Deus pelo que ele é. Ele é santo, ele é poderoso, ele é amoroso, ele é glorioso, ele é justo, ele é fiel, ele é carinhoso, ele é pai. E por aí vai. Eu tenho que ir a Deus, prestar o meu culto a ele, adorá-lo, independente se ele vai fazer ou não, porque na verdade ele já fez o que ele tinha que fazer. E o que vier além disso é mérito, é complemento, é bônus. É bônus. Mas, Vitor, vamos lá para as perguntas, que já são 22 e 23. Vamos abrir aí agora as perguntas para a gente poder encerrar. Quem vai ser o primeiro?